dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa de hoje será celebrada pela alma de Adelino Branco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconhecemos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que fosse enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores arrependidos, Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que suscitastes na vossa igreja Santo Inácio de Loyola para propagar a maior glória do vosso nome, concedei que a sua imitação e com seu auxílio, combatendo o bom combate na terra, participemos da sua vitória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias e rei de Judá, foi dirigida a Jeremias esta palavra do Senhor. Assim fala o Senhor: vai para o quarto no ato do templo do Senhor e diz a todos os habitantes das cidades de Judá que vêm prostrar-se no templo do Senhor todas as palavras que te mandei anunciar, sem nada omitir. Pode ser que as escutem e se arrependa cada um do seu mau caminho, e eu desistirei do castigo que penso mandar-lhes, por causa da maldade das suas ações. Vai dizer-lhes, assim fala o Senhor: se não quiseres escutar-me e não seguires a lei que vos proponho, se não ouvires as palavras dos meus servos, os profetas, que sem cessar vos vem enviado, mas vós não escutais, farei deste templo o que fiz de Silo, e farei desta cidade um objeto de maldição para todos os povos da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias dizer estas palavras do templo do Senhor. E quando Jeremias acabou de anunciar o que o Senhor lhe mandara dizer a todo o povo, os sacerdotes e os profetas apoderaram-se dele, gritando: tu tens de morrer, porque profetizastes em nome do Senhor que este templo teria a mesma sorte de Silo, e que esta cidade ficaria em ruínas e sem habitantes. E todo o povo se amotinou contra Jeremias no templo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Pela vossa grande misericórdia, atendei-nos, Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendei-nos, Senhor. Se mais numerosos os meus cabelos, os que me odeiam sem razão, são mais fortes que os meus ossos, os que me detestam sem motivo. Pela vossa grande misericórdia, atendei-nos, Senhor.
por vós tenho suportado afrontas, cobris-me erros de confusão, devorou-se o zelo pela vossa casa, e recaíram sobre mim os insultos contra vós. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. A vós, Senhor, eleva a minha súplica, no momento propício me deis. Pela vossa grande bondade, respondei-me. Pela vossa fidelidade, salvai-me. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not carpenter's son? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary? And his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and in his own house." And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. This is the gospel of the Lord. Today we celebrate the day of Saint Ignatius of Loyola. It is the memorial day in our liturgy for him. And Saint Ignatius of Loyola was the founder of the Jesuits, or the Society of Jesus. What is remarkable in this saint's life, it is that his conversion came when he was in bed. He just suffered injury because he was a soldier and he broke his leg. And while he was recovering of that accident, he asked to read, to spend the time in a little bit faster way. And they gave him not the books that he were expecting, because he was not a man with faith, and he was not a religious man. And they gave him books with the life of the saints. And even though he complained to read those books with the saints' life, he read those books, and then came his conversion. During his time where he couldn't go out for anything,
like many people now this time. They can go out for anything, and most of them are still home. Or 2 months ago, everyone was at home. So in this way, we see that our conversion comes during our ordinary way of life. We don't need to change our way of life to find God. We can find God in the things that are ordinary, but sometimes we don't see God because we don't spend time to look for God. It is the same thing when Jesus came to the synagogue in the gospel. So Jesus, as a Jewish man, used to go to the synagogue every Saturday. He was a good practicing of his religion. And in the synagogue, sometimes Jesus used to read the book of the law. This is why when he read the prophet Isaiah, as we find in Luke's Gospel, chapter 4, he said, "Today this word accomplished. Today this word got fulfillment." Because when the prophet was speaking about the Messiah, when he says, "I came to forgive the sins, to announce the year of God's grace, to set free the prisoners, to heal the sick," and Jesus spoke to them, "Today this word is fulfilled, because the one about who the prophet Isaiah is speaking is here, speaking to you." So then Jesus used to go to the synagogue and to read the book of the law. Was a common task in Jesus' life. And again, Jesus is in the synagogue, and he started to speak in the synagogue. And the people, his relatives, his own family, started to rebuke him. Or his own people, what they say, "Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary?" So they were telling him, or they were speaking to themselves, "We know this man. How come he comes here to teach us?" So they were judging Jesus, not because Jesus was the carpenter's son, or because his mother was Mary, but because Jesus was a son of a tradesman. His mother Mary had no distinction among people. They were simple people. They were judging him because his background. This is the thing that they were doing. They were not able to see Jesus they were not able to see God in the ordinary things, like Saint Ignatius saw God in the ordinary things. He was reading books of the saints. So in this way, the gospel teaches us to find God in the simple things that we do. That simple man was talking to them, even though he was from that town, even though they knew his father, his mother, his relatives, they call brothers and sisters, even though he was well known in that town, God was speaking to them, and they were not able to see God. This is why Jesus
were not able to perform any kind of good deed or might deeds, as the gospel says, was not able to perform any miracle because there was no faith in that people. So the gospel is teaching us that we can find God in the people that we meet every day. We can find God even in our own house. We can find God in the person that we live together, in our wives, in our husbands, in our sons, and in our daughters. Even if they are not religious like us, but we can find God in them. There is something in there. This is what we learn from this gospel. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando o dia de Santo Inácio de Loyola. E este santo, ele é o fundador dos jesuítas ou dos padres da Companhia de Jesus, porque ele quis fundar não uma congregação, mas ele queria fundar um grupo religioso que se assemelhasse como um exército, seguindo assim o modelo de também militar que ele foi, de soldado que ele foi. Um dia Santo Inácio estava varrendo o corredor da casa dos jesuítas. A casa dos jesuítas está em Roma, anexo a uma igreja que se chama Igreja de Jesus. Então Santo Inácio estava varrendo o corredor e veio um jovem que era aspirante a ser jesuíta e perguntou a Santo Inácio: se você soubesse que o mundo chegaria ao fim em 15 minutos, o que você faria? Ele disse: eu continuaria a varrer o corredor. Então Santo Inácio, a partir daquilo que ele foi encontrando a Deus e se convertendo num leito enquanto estava convalescendo de uma perna quebrada, encontrando a Deus nesta situação simples e ordinária da vida, nos ensina também a encontrar Deus através de uma coisa que ele mesmo estabeleceu, que se chama exercícios espirituais, e que muitas pessoas seguem esses exercícios espirituais para fazerem retiros espirituais. Eu mesmo fiz vários retiros com os exercícios espirituais durante a minha vida de seminário. E mesmo para ser ordenado diácono, quando um seminarista, chegando ao diaconato, antes da ordenação, precisa fazer uma semana de retiro para depois ser ordenado. Então me lembro que o meu último exercício espiritual foi antes de ser padre, antes da minha ordenação diaconal, há 25 anos. Depois não tive mais oportunidade. Mas os exercícios espirituais são exatamente para ensinar que nós encontramos Deus nas coisas simples que nós fazemos, nas coisas do dia a dia. Às vezes nós pensamos que precisamos de uma grande coisa na nossa vida, de um grande acontecimento na nossa vida, para ver aonde está Deus. E não é verdade, não é assim. Porque se quisermos um exemplo muito simples que está na Bíblia também, é, por exemplo, o exemplo do profeta Elias, quando fugia do rei Acabe,
porque Acabe queria matá-lo, ele estava refugiado em uma gruta, e houveram 3 manifestações da natureza. Houve um tremor de terra, houve uma tempestade, com tudo mais que fosse relâmpagos, trovões, e Deus não estava nem no terremoto, que o terremoto balança toda a terra, não estava nem naquela tempestade de fogo e tudo mais, mas Deus estava no sopro de uma brisa suave, que quase não se poderia perceber. Então Deus não vem para nós numa grande coisa, Deus não vem num grande acontecimento, mas Deus vem num momento muito simples do nosso dia a dia. Mas muitas vezes nós estamos com os olhos fechados para isso, e não temos capacidade de perceber, porque aquela chamada relação com Deus, que deve estar na nossa vida, muitas vezes também não está presente, e nós não vemos. Então, essa foi a razão também que fez com que Santo Inácio fizesse e criasse os chamados exercícios espirituais, porque de acordo com esses exercícios é possível encontrar a Deus nas coisas, em tudo que está à nossa volta. É o que acontece também no Evangelho, quando Jesus vem aqui na sinagoga e começa a falar. As pessoas não conseguem ver a Jesus naquele homem simples que está ali, porque o que era Jesus? Jesus era um homem simples, um homem como todos da sua época, um homem feito de carne e osso, embora sendo Deus, que estava ali a falar com eles. Então, antes de mais nada, veio o julgamento das pessoas, ao invés de se perceber Deus que falava. Na minha época, quando eu fiquei padre, há 25 anos quase, na minha diocese, a gente não queria ir para a paróquia de origem. Nenhum padre gostava de ir para a sua própria paróquia de origem, ou seja, aonde nasceu, aonde foi batizado, aonde recebeu os sacramentos e aonde foi ordenado, porque certamente, e também o bispo na época sabia disso, sabia que ia sofrer o padre, ia sofrer a mãe do padre, o pai do padre e a família, porque as pessoas iam julgar aquele padre que tivesse a falar do púlpito para aquela gente, que iam dizer a mesma coisa: olha, nós conhecemos aí esse rapaz nasceu aqui, esse rapaz é daqui, agora ele está nos ensinando. Então, para evitar todas essas coisas, naquela época, um padre não ia para a sua paróquia de origem, porque Jesus falou em outra ocasião, não é? E aqui também fala que um profeta não é bem-vindo na sua própria terra. E depois ele deu um exemplo que está ali no Antigo Testamento. Ele diz: o profeta Elias somente fez algum milagre para uma viúva, que é a viúva de Sarepta, que está fora de Israel. Ele não fez nada para nenhuma viúva de Israel, porque as pessoas da sua terra não acreditavam nele. O profeta Eliseu curou um homem da lepra, e este homem era um sírio, o sírio Naamã, que veio lá da Síria e ouviu o profeta Eliseu, e ouviu que o profeta Eliseu era um homem de Deus, e o profeta Eliseu então o curou daquela lepra, mas ele não curou ninguém em Israel. Isso está no Evangelho. Então Jesus diz: um profeta não é bem-vindo na sua terra, não é bem-vindo entre os seus, porque as pessoas julgam. É o que acontece aqui no Evangelho. As pessoas estão julgando a Jesus e estão julgando a sua família. Eles dizem: esse homem é o filho de José, mas José era um carpinteiro. O que era um carpinteiro no tempo de Jesus? Era um homem pobre. Hoje o carpinteiro tem outra posição, mas no tempo de Jesus, o que um carpinteiro era? Um homem pobre, um homem que fazia um tamborete, um banco para vender e comer amanhã, fazia uma mesa para vender e comer no dia de amanhã. Não era uma pessoa rica, vivia
de fazer mesas, cadeiras, quem sabe camas, não sei, e sem ferramentas. Então, um carpinteiro era um homem pobre, não tinha uma posição social. Quem que era Maria? Maria era uma mulher simples, que cuidava somente da casa. Quem era a família de Jesus? Era uma família pobre, era uma família sem distinção social. Então, o que é que aquela gente está pensando? Ora, essa família é daqui, essa família é uma família aí qualquer. Como é que tem alguém que tem toda essa sabedoria? Aonde ele foi estudar? Qual é a universidade que ele fez? Qual é o colégio que ele fez? Ele pegou essa sabedoria da onde? Certamente a sua família não tem recursos para pagar a sua escola. Como é que ele está aqui a ensinar para a gente? Meus irmãos, isso mostra que às vezes as pessoas são más também, não é? Porque o julgamento é algo que mata qualquer um. E se nós pensarmos que isso não acontece hoje em dia, nós estamos completamente enganados, porque também nós julgamos muitas vezes. Nós, antes de vermos uma situação como boa, vamos colocar em primeiro lugar todas as dificuldades. Vamos colocar em primeiro lugar tudo aquilo que está em nós para depor contra aquela ação. Depois a gente vai ser capaz, talvez, de olhar o bem que está ali. Eles não conseguiram olhar em Jesus, um homem de Deus, não conseguiram nem mesmo olhar em Jesus, o próprio Deus, porque a sua ação de alguém que se coloca como juiz na vida de outras pessoas, a ação daquelas pessoas foi a ação que impediu com que Jesus fizesse alguma coisa. Então, o Evangelho diz que Jesus não faz nada ali porque falta fé. É isso que acontece muitas vezes também na nossa vida diária. É por isso que eu disse que São Paulo, ou melhor, Santo Inácio, nos ensina a encontrar Deus nas coisas ordinárias, do dia a dia, aquilo que está à nossa volta, aquilo fala para nós de Deus, não é? Talvez você vai no seu jardim, neste tempo aqui que está bonito, quente, que é o tempo de ter flores e plantas bonitas, e você vai lá e você é capaz de encontrar Deus ali presente, não é? Aquelas coisas que estão ali, elas falam para você de Deus. Ou talvez você é capaz de encontrar Deus falando com você também nas plantas da sua horta. Ou seja, quero dizer, Deus está a nos falar em todos os momentos. O que falta é esta percepção. Santo Inácio percebeu que Deus falava com ele naquela vida dura que ele estava passando, na cama, talvez se convalescendo da sua doença. Muita gente agora, neste momento da pandemia, também está em casa, mas às vezes ficam perturbados com tantas coisas. Ora, veja um pouco no silêncio da sua casa, no silêncio da sua vida, do dia a dia, se Deus não está a falar com você. Pegue a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa, veja o que Deus está te dizendo, não é? Não é que você está sozinho. Então, esta lição nós tiramos da vida do santo de hoje, e também essa lição tiramos do Evangelho, não é? Aquele homem simples, aquele homem que era uma pessoa do povo, que era uma pessoa comum, na verdade estava falando como Deus, e as pessoas conhecem essa dificuldade. Quem é? Como é que ele pode falar assim? Primeiro, tinham que acreditar nas suas palavras, mas primeiro questionar. É muitas vezes isso que acontece, não é? A gente é em uma situação que necessita a nossa fé, ao invés de nos jogarmos na situação com toda a nossa fé, a gente fica procurando as dificuldades, e aí a gente mata a fé que está em nós. Então, sem procurar as dificuldades, sem olhar aquilo que está como resistência em nós, que são muitas vezes os nossos questionamentos, livremente vamos nos jogar nas situações, vamos nos colocar diante das situações, vamos enfrentar as situações procurando saber o que Deus está a nos falar com acontecimentos e com certos episódios da nossa vida, livremente, sabendo que Deus se manifesta ordinariamente
no dia a dia das nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos o para nós foi tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos o para nós foi tornar bebida de salvação. Bendito seja Deus pelo sangue. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que vos apresentamos na festa de Santo Inácio de Loyola, e concedei que os santos mistérios que instituístes como fonte de toda a santidade nos santifiquem na verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste restaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas, e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisse a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, estejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, especialmente de Adelino Branco, admiti os nódulos da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, no dia de hoje, Santo Inácio de Loyola e Santa Isabel, nossa padroeira, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e da glória, agora e para sempre. Amen. My brothers and my sisters, at the Savior's command and formed by teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, and by the help of mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await with hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom of our Lord Jesus Christ, who said to our apostles, Peace I give you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our Lord, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other a sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I say the word in my soul shall be.
Let us pray. May the sacrifice of praise that we have offered with thanksgiving in honor of Saint Ignatius, O Lord, bring us to exalt your majesty without end, through Christ our Lord. And the Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. My brothers and my sisters, the Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Tenham todos um bom dia. Have a good day.